Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que é fundamental no consultório, faz toda a diferença, que é a definição de metas. Sêneca tem uma frase que eu gosto muito que é: para quem não sabe aonde quer chegar, nenhum vento é favorável. Como é importante a gente saber ter uma meta, ter um lugar onde a gente quer chegar, mas não é só isso, não é só olhar lá na frente. Também todo o processo você tem que definir esse caminho através de metas. Então, fica aqui nesse vídeo. Em alguns minutos eu vou te dar dicas valiosíssimas de como definir as metas no consultório, baseadas no que eu faço no meu consultório, que eu vejo o resultado lá no campo de batalha, diretamente do campo de batalha. Então, primeira coisa, eu queria só definir, colocar uma diferença entre objetivo e meta. Um objetivo é uma coisa ampla, uma coisa aberta, né? Um objetivo, você pode dizer assim: o meu objetivo aqui é ter um consultório de sucesso. Legal, maneiro, mas quem é que vai virar e falar assim, chegamos, não chegamos? Como é que a gente vai virar e chegar nessa meta, né? Como é que a gente vai chegar nesse ponto? É bem diferente, por exemplo, de você falar assim, eu quero crescer 20% no próximo ano. Isso já é muito mais definido. Então a meta você consegue medir, você consegue dizer facilmente se você atingiu ou não, se você superou ou não essa meta. Então é uma diferença entre objetivo e metas, ok? Por que definir meta é tão importante? Né? Aquilo que eu falei, você vai como se você colocasse uma margem no caminho para o lugar onde você quer chegar, para o médico que você quer ser, para o negócio que você quer ter, né? Você colocar uma margem ali, colocar o meio fio, né? Você vai vendo ali, você vai alinhando, você vai conseguindo direcionar o seu processo todo, né, com metas. Isso é muito, muito importante. Você, sem metas, você pode até trabalhar muito, você pode virar e falar assim, nossa, eu estou trabalhando muito, está ótimo, mas você está indo para onde? Porque a gente sai da faculdade meio assim, né? A gente é jogado, né, como se você pulasse de um helicóptero, eu me sentia assim pelo menos, como se pulasse de um helicóptero num mar revolto. Começa a aparecer um monte de oportunidade, começa a aparecer um monte de coisa que parece somar para a nossa vida. Vem fazer um plantão aqui em tal lugar, vem fazer tal coisa, vem trabalhar comigo no consultório e tal. Quando você não tem metas de vida bem definidas, você acaba dizendo sim para tudo. E as metas, elas servem para isso também. Quando você tem metas bem definidas de vida, você consegue saber o que você não quer fazer, né? O que você não vai fazer. Porque isso é fundamental para seguir o seu caminho. Se você aceita todas as oportunidades, você não vai para lugar nenhum. Você, às vezes, algumas oportunidades, elas são contrárias às outras, e você fica indo e voltando e não sai do lugar. Quando você define isso bem, é fundamental. Se é fundamental para a sua vida, também é fundamental para o seu negócio como um todo. Até pensando materialmente, faturamento, é importante você definir metas e engajar a tua equipe, engajar todo o seu negócio em relação a essas metas, né? E para a gente conseguir definir bem metas, tem uma coisa que eu gosto muito, que foi assim, já estudei muito metas, né? A gente tem um módulo de metas dentro da M11, da Medicina 11 Estrelas, que é a mentoria. Se você quiser saber detalhes sobre a Medicina 11 Estrelas, tem aqui no link na descrição do vídeo, com certeza. Mas a gente tem um módulo disso e já ouvi vários jeitos de definir meta. E tem um clássico que a maioria das pessoas conhece, né, mas que não custa lembrar aqui, que é o método SMART. Quando a gente fala de SMART, a gente está falando de cada letrinha dessas em inglês, significando uma das características importantes de uma meta, né? O S é de específica, né? Uma meta específica, ela você consegue definir ela melhor. Por exemplo, é diferente você dizer assim, eu quero ter um consultório de sucesso e eu quero crescimento, né? Crescimento do faturamento. O crescimento do faturamento é muito mais específico do que um consultório de sucesso. A diminuição do tempo de espera no consultório é muito mais específico do que se você virar e falar, eu quero reduzir a insatisfação dos meus clientes reduzir a insatisfação dos meus clientes. Você ter uma meta de redução do tempo de espera vai trazer isso, mas ela está sendo mais específica, onde você quer agir, né? Então a meta ela precisa ser específica para ela ser uma boa meta. O M é de mensurável, então você colocar números nisso, né? Por exemplo, você ter, e é importante para isso você ter dados. Você precisa ter os dados do seu consultório para saber, por exemplo, qual é o tempo médio de espera
do seu consultório. Quanto tempo o paciente está esperando? Porque como é que você vai reduzir uma coisa que você não sabe quanto tempo é? Mesma coisa o faturamento. Eu vou aumentar o faturamento, mas você sabe quanto é o seu faturamento? Você sabe quanto é o seu lucro? Então você medir isso é muito importante para você ter uma meta mensurável. Eu quero faturar 150 mil no próximo mês. Eu quero faturar 2 milhões em 2025, em 2026. Eu quero ter isso assim, ó, medido, certo? Perfeito. E é bom que mensurável também é mais fácil de você consegue, né, com dados, dizer se você atingiu ou se você não atingiu, se você superou, quanto você ficou abaixo, quanto você ficou acima, e etc. até para definir os próximos passos, né? O M, né, de mensurável, o A é de alcançável. Não adianta você faturar 60 mil por mês e aí no próximo mês quero faturar 300 mil. Isso só vai te gerar angústia, insatisfação, né? Existem métodos para você definir coisas alcançáveis, né, dentro do que você já fez até hoje. Isso é muito importante, que seja uma meta alcançável, porque e também ela não pode ser muito baixa também. Por exemplo, eu já tive no consultório períodos em que a meta estava muito fácil de atingir. E aí não era desafiador um pouquinho, tem que ser um pouquinho desafiador, mas não tanto. E isso você vai pegando com o tempo, né? A gente assim, se você não tem meta ainda, define. A gente tem um simulador de metas da Content também, que é como eu faço lá no consultório, que aí coloco lá o faturamento, coloco o faturamento dos últimos 4 meses, então ele vai definindo a meta por subgrupo, tá? Tem meta, super meta e hiper meta. E isso definido a partir do faturamento até hoje e com o número de dias que vão ser trabalhados no mês seguinte. Então é um negócio bem legal, consegue chegar numa meta alcançável. É importante que ela seja alcançável. O R é de relevante, que a meta ela precisa ter algum significado para o seu negócio. Não adianta você colocar, eu quero uma meta aqui de receber a mercadoria que está para chegar, eu quero que seja as caixas de papelão fiquem o mais limpas possíveis. Todas as caixas, isso não faz diferença nenhuma para o andamento do seu negócio. Não é uma meta relevante, isso não engaja com ninguém. O que é relevante para o seu negócio? Para isso, volto a dizer, é importante ter dados, muito importante. Então, uma meta relevante. Vamos lá, específica, mensurável, alcançável, relevante. E o T é de temporal. Você precisa definir um tempo. Eu quero faturar 2 milhões. Tá bom, em quanto tempo? Quando você vai atingir essa meta? Quando você vai medir e dizer atingir, não atingir? Ou é só uma meta solta? Não, tem que ter um tempo, né? Tem que ter um prazo para isso. Tarefas que você manda para uma equipe, são importantes que essas tarefas tenham prazo. Mesma coisa para metas. É muito importante ter prazos para as metas, né? Então, SMART. Fica aí, eu sei, muita gente que está vendo aqui já conhece esse termo, mas não custa a gente relembrar, porque uma coisa é saber, outra coisa é aplicar. Talvez hoje você esteja ouvindo pela 5ª vez esse termo, e talvez hoje você fale assim, pô, quer saber? Vou aplicar logo isso? Isso é muito importante. O mais importante é aplicar. Então vamos fazer um passo a passo aqui de como definir as metas no seu consultório. Primeira coisa que você precisa saber, precisa fazer, você precisa analisar o seu desempenho atual. Como é que está o seu consultório? Como é que está o seu negócio? Então você sabe o seu faturamento, você sabe o seu lucro, você sabe o tempo de espera do seu paciente, você sabe a satisfação do seu paciente, você mede isso, você tem NPS, você tem questionários sobre isso. A gente tem conteúdo sobre isso também, eu não vou falar sobre isso agora, mas meça as coisas importantes no seu consultório, né? Satisfação do cliente, faturamento, lucro, tempo de espera, tudo isso é muito importante. Número de pacientes primeira vez, número de indicação de médico. Ter isso medido é o que vai te dar base e você até vai conseguir olhar aonde você precisa melhorar, né? A gente já tem uma aula na comunidade sobre a teoria das restrições, que é muito importante a gente descobrir no consultório, no nosso negócio, onde está o gargalo. Não adianta a gente ficar gastando energia sem olhar aonde está o gargalo, tá? Fazendo uma analogia rápida aqui. Se você tem ali uma loja de marmitas e você tem uma capacidade de produção de 100 marmitas por dia, uma capacidade de embalagem de 50 marmitas por dia, uma capacidade de entrega de 100 marmitas por dia, não adianta nada você aumentar a produção e nem aumentar a quantidade de entrega, porque você precisa aumentar a capacidade de embalagem. Você precisa primeiro chegar em 100, porque com essa configuração você está entregando 50 marmitas por dia, porque você só consegue embalar 50 por dia. Então tá ali o gargalo. É muito importante você olhar o seu negócio assim. A gente tem uma aula completa sobre isso, falando sobre automação lá na comunidade.
Então, isso é um ponto muito importante. Então, analisar o seu negócio, saber como é que está o seu desempenho, isso é fundamental para qualquer início de definição de metas. Definidas as áreas de melhoria, né, que aí você vai olhar, vou definir aqui, eu quero melhorar, vamos pegar aqui o faturamento, tá? Isso é o mais fácil, é o mais tranquilo a gente pensar. Definidas as áreas de melhoria, você vai pensar ali o quanto você quer melhorar essa área, o quanto você, aí você pode calcular de acordo com faturamentos anteriores, eu quero aumentar aqui 10%, eu quero 20% a mais do que a média dos últimos 4 meses, para chegar numa meta, ou então eu quero a média sendo a meta e uma super meta com 20% a mais, que é mais ou menos o que a gente faz lá no consultório. Definiu, chama a sua equipe e engaja a sua equipe nisso. Isso é um passo fundamental. Não sai definindo e jogando meta para todo mundo. Vê com o pessoal o que eles sugerem, tá? Às vezes você vai simplesmente não aceitar uma sugestão, mas é muito importante para o engajamento da equipe que eles saibam que eles estão fazendo parte dessa construção das metas. Então, conversa com eles, o que poderia ser meta? Doutor, eu vejo que os pacientes ficam, sei lá, chegam aqui com muita fome. Pô, legal, o paciente está reclamando de fome. Poxa, então vamos tentar então ver se a gente diminui a quantidade. Assim, tô realmente viajando aqui só para você ter ideia que vai depender do seu negócio. Não tem uma receita de bolo para isso, tá? Mas aí às vezes você ouvindo o funcionário, a funcionária, isso te dá muito mais clareza em relação às dificuldades que podem estar sendo enfrentadas e que você pode ali colocar uma meta que pode melhorar todo o processo. E aí você, definida a meta, definido o lugar, engajado a equipe, fazer essa meta ficar dentro do SMART, que a gente conversou agora, né? Específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal. E depois disso, monitorar seus resultados, o famoso PDCA. Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, importantíssimo, checar, né? Você vai checar, monitorar seus resultados. E aí, de repente, você definiu uma meta e aí essa meta não atingiu nem metade dessa meta. Poxa, calma aí. Será que essa meta não está muito alta? E é isso. Olhou, checou, né? Viu que tá muito, não deu para atingir. Act, né? Check, act. Vamos diminuir um pouquinho a meta ou não? Não é isso. Ela tá boa, mas os funcionários estão fazendo corpo mole. Act. Vem cá, o que está havendo, né? E se precisar, às vezes isso é uma coisa muito importante que a gente fala também. A gente conversa muito sobre liderança, sobre engajamento de equipe lá na M11, a gente fala muito sobre isso. E assim, as empresas, elas costumam crescer mais rápido do que as pessoas. Isso é um adendo só. Elas costumam crescer mais rápido do que as pessoas. E às vezes as pessoas não acompanham esse crescimento e assim, a empresa não vai esperar ninguém evoluir. É claro que a gente quer que todo mundo evolua junto, todo mundo cresça junto. Mas às vezes alguns ficam para trás. Isso vai fazer parte do aprendizado de cada um, vai fazer parte do processo de cada um para chegar na melhor versão dela. Então vamos falar de alguns exemplos de meta na prática. Então, para ficar assim bem claro, por exemplo, a gente pode aumentar 20% o número de pacientes de primeira vez vindos do marketing. O que você precisa para isso antes? Você precisa saber quantos estão vindo agora. Como é que está o seu marketing? De onde estão vindo seus pacientes? Isso são dados importantíssimos. Tem uma aula que a gente tem também na comunidade que é sobre KPI, né? Que é Key Performance Indicators, que é importante. Você tem que ter métrica no seu consultório. O que você não consegue medir, você não consegue melhorar, né? Então você precisa medir. Então, quantos pacientes estão vindo do marketing? Quero aumentar 20% esses pacientes. O que você vai fazer para isso, né? Então, preparar uma meta nesse sentido. Uma outra possibilidade, eu quero reduzir o tempo de espera em 15 minutos nos próximos 3 meses. Né? Em 15 minutos eu quero ter uma redução do tempo médio de espera dos pacientes de 15 minutos. Eles estão esperando hoje 30 minutos, eu quero que eles esperem em média 15 minutos. Tá? Como é que a gente vai conseguir isso? Aí vai traçando as estratégias, mas isso é uma meta, uma possibilidade de meta. Né? Eu quero alcançar um índice de satisfação dos pacientes de 90% no próximo semestre. Né? Fazendo ali um CSAT, né? Uma pesquisa de satisfação, né? Você chegar em 90% naquelas notas, né? Você conseguir uma média de 90%. Para isso, você precisa, né, checar isso, você precisa, né, perguntar para os pacientes como é que está a satisfação deles, você precisa aplicar o CSAT, que é diferente de NPS, hein, gente? Muita gente trata NPS como
satisfação, mas NPS é Net Promoter Score, que aí é como ele te indicaria, né? Vários serviços fazem isso. Quanto você indicaria o nosso aplicativo para uma outra pessoa? Quanto você indicaria o nosso banco para uma outra pessoa? Isso é o NPS. Enquanto que o CSAT é Client Satisfaction, que aí você pergunta o quanto você ficou satisfeito, como é que foi a sua experiência, em relação à limpeza, etc. Então muita gente aplica junto, tá? CSAT com NPS, mas só uma diferença aqui conceitual para vocês saberem. Mas é uma possibilidade também de metas, certo? Agora, o mais importante, você precisa agir, cara. Você precisa fazer. Você precisa não só ficar com essa ideia, falar, legal, agora eu vou fazer as metas e não faz nada. Eu já passei muito por isso, já fiz demais isso, já procrastinei demais em relação a metas. E continuo, claro, eu tô mostrando aqui minha vulnerabilidade, é difícil mesmo a gente parar e fazer essas coisas, mas olha, faz toda a diferença, tá? Eu lembro uma situação que aconteceu lá no consultório quando a gente começou a ter metas, e aí a gente atingiu a meta, e aí a gente atingiu a meta e a gente atingiu a super meta, tá? Que é 20% a mais. E aí a gente atingiu a super meta e tinha 5 dias ainda de atendimento. Falei, cara, como é que eu vou fazer para estimular? Faltam 5 dias, elas já atingiram a super meta e tem bonificação de acordo com cada meta. Né? Isso tudo está explicado lá no nosso simulador de metas e eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui com certeza, mas é que senão o vídeo fica longo demais. E aí quando elas chegaram nesse ponto, na hora eu tive uma ideia, eu falei, quer saber? Qual foi a média de faturamento diário? Foi tanto, faltam 5 dias. Se mantiver essa média de faturamento diário, tá? Eu não falei para elas a regra exata, mas eu falei, fiz a média, fiz mais 5 dias, falei, bom, então gente, acabei de inventar a hipermeta. É tanto que vocês têm que faturar a mais, eu não lembro exatamente do número. Conseguiram, faturaram a hipermeta, fizeram uma força-tarefa para faturar a hipermeta. E o que eu dei na hipermeta? Eu dei uma experiência. Falei, a gente vai sair para jantar, todo mundo se atingir a hipermeta. Saímos para jantar, foi muito legal. E aí a gente implementou a hipermeta desde então. A gente tem a calculadorazinha que implementa meta, supermeta e hipermeta. Certo? Então, tira isso do papel, gente. Faz. Nem que você comece pequeno, começa. Tá? Começa, dá o primeiro passo. Isso é o mais difícil, é dar o primeiro passo. Faça um pouquinho cada dia. Você fala, poxa, quer saber? Eu vou tirar 10 minutos por dia para definir as metas nos próximos, as próximas 2 semanas você vai ter muita coisa bem definida. Conversa com a sua equipe, peça ajuda deles. Isso vai não só engajá-los, como também vai engajá-los na meta, né? Sabendo que eles deram essas ideias. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que você realmente saia daqui e faça isso. Vai lá, faz a meta e distribui isso aqui, encaminha para alguém. Se fala assim, poxa, que legal, gostei desse vídeo, agora eu defini, vou definir minhas metas no consultório. Encaminha esse vídeo para um colega médico, vamos fazer os consultórios terem mais sucesso. Isso é muito bom, cara, isso é bom para os pacientes. Nós somos pacientes também, eu quero que os consultórios tenham muito mais sucesso, eu não quero que vá caminhando para essa comoditização aí. É um termo que eu ouvi esses dias, um colega falou no Instagram comigo, falou, pô, já ouviu esse termo, comoditização? Eu já ouvi commodity, claro, mas a comoditização, né, que é um processo mesmo que está acontecendo com a medicina. Vamos distribuir isso aqui e dar a possibilidade dos médicos pegarem as rédeas dos seus negócios, né? Não deixar essas rédeas com o pessoal maior. Em oftalmologia está acontecendo muito isso. Grandes grupos comprando várias clínicas e a gente está só lá. Trabalho. Mas por que isso? Porque a gente está sempre, há muito tempo, só trabalho. O pessoal vira e fala assim, calma aí, deixa comigo. Você não quer fazer isso não? Você não quer fazer meta? Deixa que eu faço. Mas deixa que eu fico com a maior parte do dinheiro. E me desculpa, mas para aumentar a produção também você vai ter que atender 6 numa hora. E aí, você está disposto a isso? Eu não estou. E se você estiver comigo e tiver alguém que você acha que está, encaminhe esse vídeo. Tá? Eu espero que tenha ajudado aí. E até o próximo vídeo.